Olá, namastê! Meu nome é Camila Duarte, criadora do Chave dos Símbolos. Bem-vindo ao meu canal. E eu quero aqui que você se concentre para que você possa entender, né? Aqui é uma leitura coletiva. Você pode ler as três e ver quais que fazem sentido para você, porque todos os conselhos serão bons aqui. Como você se conecta com a espiritualidade? E, primeiramente, o que é se conectar com a espiritualidade? Não é dons mediúnicos, pode ser, mas ouvir o seu chamado, ter uma intuição mais apurada, né? Eu creio sempre que a intuição, ela vem do entrelaçamento de informações que a gente já tem dentro de nós. E isso, para mim, é espiritual. Tá? Para outras pessoas, acreditam que vem de uma divindade. Independente de onde você acredita, você precisa estar com o campo aberto para você se ouvir, porque eu acredito que a espiritualidade nada mais é do que você acessar o seu eu interior, a sua própria inteligência, e não de forma prepotente, como se não existisse anjos e entidades que possam nos auxiliar, mas que esses anjos e entidades, o grande Deus, Jesus, eles podem nos auxiliar a buscar essas respostas dentro de nós, porque eles querem que a gente manifeste Deus aqui na Terra, dentro de nós. Então, aqui é uma leitura mais focada também para você se melhorar, para você ter mais paz na medida do possível, porque a gente sabe que a gente vive num mundo caótico, tá? Então eu quero que você se concentre. E eu trouxe aqui 3 cartinhas do Gilded, do Ciro Marchetti, né? Eu não sei falar o nome em inglês do deck, né? Então eu quero que você se conecte, né? Com qual dessas cartas representa melhor a espiritualidade para você, ou qual delas você gosta mais. Então eu tenho a carta A Estrela aqui, eu tenho a carta do Sol, vou fazer nessa ordem, e a carta da Lua. Para você que se conectou então com a carta da Estrela, respire fundo, sem pressa. E como é que você pode se conectar aí com esse deusinho dentro de você? Aqui saiu a carta A Lua aqui do tarô. Você vê que é um homem todo armado, indo em direção, entrando no mundo da lua aqui, né? E eu vou olhar a carta porque aí eu vou descrevendo e vou trazendo aqui as informações. Essa lua aqui, ela olha para dentro, ela olha para as suas mágoas, ela olha para as suas fantasias, para os seus desejos, para as suas expectativas. E quando eu vejo que tem um ego entrando nesse lugar, ele pode distorcer as informações segundo aquilo que ele quer. E aqui, esse ego, ao mesmo tempo, quando ele está positivado, primeiro a gente tem uma primeira situação, a gente tem que tomar cuidado quando a gente não distorce as coisas e não interpreta as coisas do mundo segundo as nossas feridas internas, né? Que aí esse soldado entrando para, né, acabar com tudo. Ou você pode usar este ego, né, que a gente é o que linka a realidade externa com a interna, de forma bem resumida, para enfrentar. Você viu que ele está armado, e ele vai enfrentar os 2 animais que estão aí, né? Mais tem uma lagosta gigante aqui, né? Então é um lugar muito assustador ali, à noite, é escuro, é estranho. Eu tenho um lobo e um cachorro, eu tenho uma lagosta enorme, eu tenho que passar por um rio, eu tenho um monte de aves voando de uma torre a outra, que são as nossas construções, e ele vai ter que encarar isso, né? Ele é a jornada do herói entrando ali naquele lugar, né, onde vai ter uma briga. E aqui é um enfrentar os seus medos. Quais são os seus maiores medos? O medo se alimenta do desconhecido. E uma vez que esse soldado, que é você mesmo, entrando e encarando esses medos deixam de existir. Então, começa com pequenas coisas. Talvez você esteja muito vulnerável. Se vem alguém na sua orelha e fala, fizeram um trabalho para você, você acredita de tanto medo, né? Menos medo, você tem mais potência. Você pode reparar esses medos nos seus sonhos. Será que eu sonhava muito que eu estava sendo perseguida por zumbis? Uma época que eu tinha medo e minha vida inteira travada.
Quando eu comecei a encarar a vida, os desafios da vida, até materiais, né? Como abrir um negócio, como saber me impor. Sim, é na matéria que a gente aprende, né? No cotidiano, nas coisinhas ali, da gente se colocar, da gente colocar limites, né? Da gente confrontar as nossas dores, né? De se questionar, poxa, me feriram porque eu permiti, e eu não vou me culpar por isso, mas porque foi aprendizado. E agora, como é que eu aprendo? E trabalhar o auto-perdão, entende? Então, esse soldado que é você, explorando esse mundo, aquilo que mais te magoa, vai em direção a isso. O que você tem a aprender com as coisas que te causaram medo, angústia, que estão te impedindo de ter um relacionamento bom, de ter um trabalho bacana, de se conectar com algo maior, de ouvir a sua própria intuição? Né? Quando a gente fala de trabalho, de relacionamento, de coisas cotidianas, nós estamos falando do espiritual. Porque nada disso faz sentido se você não tiver um aprendizado, se você não estiver desenvolvendo alguma coisa. Entende? Então, vá em frente a esses monstros. Do que você tem medo? E vá na direção disso. E você vai ver que o medo acaba quando você enfrenta. Que mesmo que você fracasse numa coisa que você tem medo, não era tão ruim assim. Você vai falar, não morri. Então, vá em direção a esse medo. Por mais cotidiano que ele seja, porque ele vai trabalhar uma autoconfiança que você precisa para conectar, porque para você manifestar Deus em você, para você se conectar com a espiritualidade e entrar ali numa vida fluida, em paz, você precisa caminhar sem medos. O medo que a gente tem que trabalhar em relação à nossa vida, né, de não ser assaltado, de não ser atropelado, é um tipo de medo instintivo. Agora, o medo de coisas que não ameaçam a nossa vida, não faz sentido termos. Então, trabalhe os seus medos encarando eles, né? Todas as ações cotidianas, elas trabalham o nosso emocional. Eu vou tirar esta carta, porque essa mensagem já foi para você. Entende? Então, é um convite aqui. Olhe cara a cara com as suas mágoas, aquilo que você quer evitar, porque te dói muito. Não, vai lá. Sente a dor. Perceba a dor. E você vai perceber que você não morreu com essa dor, você só se fortaleceu. E o que você precisa aprender? Pegue seus caquinhos, se reconstrua e nada... Eu gosto de uma frase da Gadsby, acho que é o nome dela, Annette. Eu não sei sobre o nome dela em inglês. E é uma comediante e ela fala, não há nada mais forte do que uma mulher ou que um homem também. Depois de se fragmentar de tanta dor, ele pega, reconstitui os seus caquinhos e se fortalece, porque ele já se quebrou. E agora, quando ele se reconstrói, ele está muito mais forte. Você que escolheu a carta O Sol, vamos ver como é que você faz para se reconectar aí com essa espiritualidade. Acho que com essa parte mais forte sua, né? A gente está indo para um lado assim muito... Eu tô me deixando levar aqui, né? Carta do diabo, né, aqui. Esse diabo, você vê que ele tem duas pessoas nuas. Então, aqui, você primeiro precisa confrontar as suas partes feias. As partes que a gente escutou lá na infância. Ai, que feio. Ai, que coisa feia. Não pode. É pecado, né? Muitas vezes é confrontar com a sua própria sexualidade. Tanto homossexualidade ou heterossexualidade, não importa. E também a forma como você lida com a sua própria sexualidade. O que é o corpo para você? Às vezes tem que olhar também e entender o que é a malícia para nós, o quanto nós somos maliciosos. Muitas vezes a gente recalca essa parte mais diabólica, digamos assim, e aí a gente projeta no outro. Não sei se vocês já viram aqueles religiosos muito religiosos, que eles têm tanto a repressão sexual tão forte, que eles apontam para o outro e falam, aquela lá, ali é leviana, né? Vamos usar a palavra leviana, tá vendo? E ela tá projetando uma vontade, um desejo. Não é para você sair por aí fazendo farra, porque o seu corpo é seu templo. Mas escolher de forma equilibrada os seus parceiros sexuais, isso é muito importante. O seu corpo é o seu templo. Aqui também fala de vícios. Então, se você tem alguns vícios, não só de drogas pesadas, mas coisas que vão direto no teu corpo. Tem vício em pornografia, tem vício em drogas, né? Tem diversos vícios que vão atrapalhando o nosso corpo. E um corpo com vícios, ele é um escravo. Então, comece a olhar os seus vícios,
sua maldade interna, mas não de forma como você eu vou me culpar, eu sou uma pessoa ruim, porque a gente não quer olhar o nosso diabo, a gente olha o diabo no outro, olha dentro de nós, né? A gente é fofoqueiro, a gente é invejoso, a gente tem raiva, a gente às vezes deseja o mal do outro, sim, muitas vezes. Olha para isso, mas não numa forma de condenar, porque esse diabo já está condenando essas pessoas, mas de uma forma de aprender com esse diabo dentro de nós, né? É entender que esse aqui é o arcano 15, o arcano oposto de costas a ele é o arcano 5, que é o Papa. Então, muitas vezes, a gente precisa, para a gente acender a luz e acionar o nosso Papa interior, ou aconselhar alguém, a gente precisa reconhecer primeiro o nosso lado diabólico, a nossa sombra. A gente não pode ser hipócrita, né? Às vezes quando a gente fala de espiritualidade, espera-se uma pessoa pura, santa, que seja sem pecados, e não existe isso. Ninguém é santo e puro. A gente tem essa parte, e essa parte, quanto mais a gente se olha e reconhece que tem, sem se martirizar por ela, porque todo mundo tem, mais a gente consegue domar e administrar, de perceber que existe um ladrãozinho dentro de nós, existe um potencial assassino dentro de nós. Sabia que o único, eu vi essa frase de um colega de trabalho, o único crime que um homem de bem, vamos chamar assim, uma mulher de bem pode cometer é o assassinato, sabia? Ele pode não roubar, mas vamos supor que alguém fere algum ente ferido, você pode ter capacidade, você tem isso dentro, essa capacidade de ir lá com a pulsão de morte, como a gente tem no Freud, né? De ir lá e tirar a vida de outra pessoa para salvar uma outra vida. Então é reconhecer isso dentro de nós e ficar em paz dentro de tudo isso, né? Então você vê que o diabo ele pega vários aspectos. Quais são os aspectos tabus que você tem, aquilo que você tem preconceito? Aquilo que você tem mais preconceito talvez seja um desejo inconsciente seu ou uma raiva recalcada. Preste atenção nisso. Talvez o julgar seu pai, sua mãe ou algum parente sobre algum vício diz muito mais sobre você do que do outro. Tá? Então eu vou deixar meio aberto aqui, vou pedir para você refletir sobre isso, sempre com amorosidade, para você reconhecer o seu humano, porque o diabo também ensina, o diabo também, essa carta, ela fala dessa sombra, vamos dizer assim, que ela também faz parte do divino. O mundo é dual aqui, e ele é dual por um propósito. Você só vai conhecer a luz reconhecendo a sombra, você só vai conhecer o quente conhecendo o frio, o cima reconhecendo o baixo. Então é necessário, porque a partir dele você vai conhecer a sua luz, olhando para a sua sombra. Para você que escolheu a carta da lua aqui, tá? Vamos ver como você se conecta aí com a sua espiritualidade, com o seu desenvolvimento espiritual. Eu coloquei o arcano 15 de volta. Errei, vamos... Tá. Entrou agora o Hierofante, que é a contraparte do arcano Diabo, tá? Aqui, veja só, ele tem 2 discípulos e ele dá o conselho. Aqui é a tua parte que aconselha. Você pode aconselhar o outro através do seu know-how, né? Através do seu diabo. Você conhece a sombra do outro, você conhece a dor, os vícios. E aqui entra essa contraparte, né? Que como é que eu aconselho o outro sem ser hipócrita e sem criar uma hierarquia? Como é que eu auxilio o outro? Como é que eu escuto? Muitas vezes não é dar conselho. Às vezes o Papa, o sacerdote, vamos chamar de sacerdote, o Hierofante, ele ensina muito mais ouvindo, porque ele permite que o outro fale e ele escuta sem julgamento. Ele é o grande professor, porque ele ensina através da postura dele. Então muitas vezes esse professor que você pode desenvolver dentro de você não é falar e dar conselho, mas ouvir o outro sem julgamento, aprender com a dor do outro, porque eu tenho os 2 discípulos atrás do Hierofante. Ou seja, os discípulos, eles são a base desse Hierofante. Eu sou professora de tarô de baralho cigano, de Lenormand, e eu aprendo muito com as tiragens e com as perguntas que os meus clientes me trazem, os meus alunos me trazem. Perguntas que eu nunca ouvido, questionamentos que eu nunca imaginei perguntar para um professor. E aí eu tenho que buscar atrás do conhecimento. Então comece a ouvir as pessoas, né? Mas não deixa o seu ouvido virar um pinico, tá, gente? Não absorve. Mas ouça, veja as situações alheias, né? Doe ali um tempo para se ouvir, para apenas escutar o que aquela pessoa tem para falar. Às vezes a pessoa só quer ouvir, ser ouvida, desculpa. Dê o seu ouvido ali, né? Escute, absorva e aprenda
com as pessoas que estão te pedindo ajuda, para você não criar uma hierarquia, mas sim algo colaborativo. E esse Hierophante, né, você vê que ele está num algo de pedra aqui, né? A imagem dele fala do legado, no que ele deixa, né? O que ele deixa de conselho, de semente, de educação para os outros através da sua postura, porque ele em si, que está aqui na frente, está de costas para a gente, ele vai morrer. Então é reconhecer que existe um mestre dentro de você, que é de carne e osso, e que ele vai deixar o trono dele. Então o que vai ficar é aquilo que ele construiu ali, tá? Sem prepotência, de que ele é tão vulnerável fisicamente do que os discípulos dele. Então se coloque à escuta, aprenda. Se você tem filhos, aprenda com seus filhos também. Descubra o mundo com eles. E aqui você vai se conectar com a sua essência. O que é o espiritual? Né? Que é o aprender. Você vai aprender ensinando, entende? Sabendo que não existe uma hierarquia. Eu espero que essa tiragem tenha ajudado vocês aqui. A partir disso que eu falei, dá para refletir muitas e muitas outras coisas de forma muito, muito profunda. E se você se sentir à vontade, compartilhe aqui o que você entendeu, o que mais reflexões vieram aqui para você, além daquelas que eu te falei, tá? E eu sei que vocês vão perguntar que deck é esse, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Que eu sei que toda vez, eu gostei desse baralho, então eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Namastê, tchau, tchau.